Olá, galera, graça e paz a todos, viu? Vamos lá para mais uma videoaula. Sou o professor Marlon e você está nas videoaulas de ensino religioso, né? Eu ministro essa disciplina na Escola Batista de Itapevi, onde eu tenho, assim, uma grata satisfação de ser um dos professores, ok? Esta videoaula de hoje é da disciplina Ensino Religioso, destinada às turmas do 7º A e 7º B de ensino religioso, tá bom? Antes de mais nada, primeiramente, para tudo, dizer que eu estou com bastante saudade das nossas aulas presenciais, saudade da convivência em sala de aula com as turmas dos 7º anos, viu? 7º A e 7º B. Muita saudade de todos vocês, dos professores, da convivência ali na escola, isso faz falta para nós, né? E dizer que eu tenho orado pela escola e, por conseguinte, por cada aluno, por todos os alunos e por todas as alunas da escola, não só dos meus alunos especificamente. Espero que todos vocês estejam guardados aí pelo poder de Deus, abençoados, protegidos nesta terrível pandemia que estamos passando, não é? Nessa quarentena, nesse distanciamento social, que você se cuide, tome cuidado com as aglomerações, tome cuidado com algumas lugares e algumas atividades que podem beneficiar o alastramento da doença, o contágio. Use máscara, saiu de casa, use máscara, lave bem as mãos com água e sabão, álcool em gel várias vezes no dia, tá bom? Vamos lá. Então, a aula de hoje é a aula de número 2, do 7º A e 7º B de ensino religioso. Na aula 1, aula da semana passada, nós falamos sobre valores. Aqui eu estou pensando em valores morais, valores éticos, de convivência, que beneficiam a convivência e o desenvolvimento moral. É nesse sentido que nós estamos trabalhando os valores, né? Na aula número 1 eu disse isso, definimos o que é valor e demos alguns exemplos e algumas implicações. Hoje, a aula de número 2 hoje será sobre solidariedade. Nós vamos ter alguns textos aqui sobre solidariedade para a gente pensar sobre isso. E a última parte da aula eu vou trazer aí 6 regras da convivência. Muito importante, nós vamos falar sobre isso hoje. 3 orientações. Primeiro, todos os créditos da aula vocês encontram aí na descrição, no vídeo aqui no YouTube e no Maestro. Lá você encontra. Também no Maestro você vai encontrar o meu contato do WhatsApp, que é para facilitar a vocês, aluno e aluna, que tenham dúvidas com relação às atividades ou algum ponto da aula, da videoaula que vocês não entenderam, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, exclusivamente tirando dúvidas das atividades e do material. Eu sei que essa é uma prática que os outros professores já têm, né, na escola, então tem esse canal aberto aí com vocês se precisarem, tá bom? Segunda orientação, terminou a aula, toda aula tem atividade. Terminou a aula, corre lá para fazer as atividades referentes à aula de número 2. Aula de hoje, 24 de julho, tá bom? E é isso, então corre lá, tem as atividades para vocês fazerem. E a terceira orientação gostou do vídeo? Aqui embaixo deixa o like aí no meu canal no YouTube. Você não se inscreveu? Tá perdendo o quê? Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para sempre quando tiver novas aulas, vocês já serem comunicados aí das novas atividades aí no nosso canal, tá bom? Dito isso, bora para nossa aula. Deixa eu colocar aqui. Ok, solidariedade, aula de número 2. Solidariedade. A palavra solidariedade, ela tem um significado bastante importante, bastante próprio. A solidariedade segundo o dicionário,
o compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. É o estado de ser solidário, não é? Ser solidário é ter essa disposição para ajudar, cooperar com o bem-estar do outro, não é? A palavra solidariedade tem como sinônimos ajuda, apoio, auxílio, amparo, assistência, socorro, proteção, companheirismo, reciprocidade, né? Quer dizer, você corresponder à ajuda do outro. E a solidariedade é o antônimo, não é? O contrário. Por exemplo, deixa eu abrir aqui. É o contrário, por exemplo, de indiferença. Quando nós somos indiferentes, eu não estou sendo solidário. Individualismo, egocentrismo, egoísmo, hostilidade, inimizade, animosidade, e aí vai, tá bom? Acho que ficou claro o que é solidariedade. Vamos lá? Então eu começo com o texto 1, aqui escrito pelo Joaquim Torres Souza Brito e com a ajuda de outros autores. Esse texto é publicado no livro Lendas Daqui e de Lá, da editora Mundo Moderno. O link aí dos créditos, como eu já disse, estão na descrição. Então, a tenda fechada, olha que interessante. Contam que um velho sacerdote persa dedicara-se à vida no deserto e instituíra custa de trabalho e sacrifício. Num dos pontos mais áridos da região, um oásis pelo qual passavam caravanas cansadas e sedentas, as quais ele socorria com dedicação e cuidado. Certa vez, passou por ali o acompanhante de um príncipe, orgulhoso e prepotente, que aos gritos exigiu água e alimento para os membros de sua comitiva. Silenciosamente, o velho sacerdote atendeu a todos. Ao final do período de descanso, porém, eis que o príncipe se viu acometido de um súbito mal e tombou desacordado. Seus auxiliares, sem conseguirem reanimá-lo, chamaram pelo ancião, que o acolheu em sua própria tenda e dele cuidou com todo carinho. Passou a tarde, veio a noite e o príncipe delirava, febril, sob os cuidados incessantes do velho sacerdote. Dos seus lábios saíam palavras de rancor, ordens grosseiras, expressões enraivecidas, das quais exigia sem reservas dos médicos e de Deus a cura para os seus males, que desde muito o atormentava. No dia seguinte, um tanto fraco, embora com a mesma fisionomia refletir orgulho e inconformação, o príncipe se preparou para partir, mas o velho, aproximando-se dele, convidou-o para retornar à tenda. Lá chegando, pacientemente o ancião tapou todas as aberturas até que o ambiente ficasse em completa escuridão. Interrogado pelo príncipe, que já principiava a encolarizar-se, quer dizer, ele demorava, ou já se principiava a ficar bravo, nem encolarizar-se, a ficar bravo, irado, o príncipe respondeu. Ou interrogado pelo príncipe, o ancião respondeu, né? Enquanto Vossa Alteza se encontrava sob os meus cuidados, ouvi que exigis de Deus a vossa cura, como se o Supremo Pai devesse obedecer-nos em nossos caprichos. Vosso coração, meu príncipe, assemelha-se a essa tenda, fechada por todos os lados, escura por dentro, embora o sol brilhe lá fora com todo o seu esplendor. E descobrindo novamente as aberturas, continuou: vedes como a claridade penetra e varre a escuridão? Fazei o mesmo com o vosso coração, meu príncipe. Não sejais uma tenda fechada às luzes do Senhor. Sem ter o que responder ao velho, o príncipe envergonhado montou e partiu. Texto de autores como Joaquim Torres Souza Brito. De fato, pessoal, o coração escurecido, um coração em trevas pelo ódio e pela indiferença, pelo rancor e pela mágoa, é um coração que não vai para frente, não é? É um coração que não tem alegria e paz, não tem um colorido da vida, não consegue olhar
de modo positivo para Deus, para os outros, para si mesmo e para os problemas e para as coisas, né? Enfim, vamos lá, né? O primeiro texto já deixa a gente bastante pensativo. O texto de número 2, A União Faz a Força, é um texto escrito por Eugênio Mussac. A vida em sociedade fica mais fácil entendermos que dependemos uns dos outros para viver melhor. Olha que texto bonito esse aqui, ó. A união faz a força. Em primeiro lugar, cooperação pelo bem. Exemplos de força retiradas da união contam-se aos milhares. Um deles é uma cidade inteira, São Roque de Minas, uma pequena localidade da região centro-oeste de Minas Gerais. Plantada próximo da Serra da Canastra, exatamente onde nasce tímido o rio São Francisco. Esse é um texto do Eugênio Mussac, né? Já disse, vamos lá continuar. Localizada em uma região tradicionalmente pobre, São Roque vivia da agricultura e principalmente da produção de queijo canastra, o orgulho daqueles mineiros. A pequena economia era administrada pela agência da Minas Caixa, até que veio um golpe fatal. Um dia o banco simplesmente fechou as portas, alegando falta de movimento financeiro que justificasse sua permanência. Isso acontece muito com cidades pequenas do interior, não é? De algumas regiões do Brasil. O impacto não poderia ser maior, não havia mais onde compensar cheques, receber pagamentos, aposentadorias, pagar contas, depositar poupanças. Esse fato decretou a morte de São Roque, da cidade. Começou o êxodo. Todos tentavam vender suas propriedades, só que não havia para quem. Mas mesmo assim a debandada foi grande, reduzindo a cidade quase à metade. Foi nessa época que um filho do lugar, chamado João Carlos Leite, que havia ido estudar agronomia, voltou para casa. Como tantos outros, ele parecia ter só uma alternativa: arrumar as malas e procurar oportunidade na cidade grande. Mas aquele jovem de 26 anos recusou-se a virar as costas à sua terra natal. Propôs a criação de uma cooperativa de crédito para substituir o banco que se fora no melhor estilo da união, criando a força. Passada uma década, hoje São Roque de Minas é detentora de indicadores invejáveis de desenvolvimento, né, o IDH, pois conseguiu uma economia estável baseada na produção do queijo canastra, só que agora de forma conjunta, com os produtores colaborando uns com os outros, utilizando a cooperativa como promotor de seu bem-estar. Não sentem saudades do banco que se foi, porque agora a cidade tem o seu próprio banco, cujos donos são todos os correntistas, ou seja, os filiados à cooperativa. A história de São Roque está contada no livro A Cidade Morria Devagar, o romance de uma cooperativa de André Carvalho e João Leite, editado pela editora Armazém de Ideias. Conversa de mineiro? Claro que não. Mas se você gosta dos causos do povo das Minas Gerais, aqui vai uma delas. Um deles, né? Um dos causos. Um próspero fazendeiro lá de Minas estava gravemente enfermo. Preocupado com a desarmonia entre seus 4 filhos, resolveu lhes dar uma lição. Chamou-os, mostrou-lhes um feixe de gravetos amarrados e disse: como vocês sabem, estou doente e posso morrer a qualquer momento. Aquele que conseguir quebrar esses gravetos só com as mãos será meu único herdeiro. Os filhos estranharam, mas aceitaram o desafio. Entretanto, nenhum deles conseguiu quebrar os gravetos. Indignados com a tarefa impossível proposta pelo pai, puseram-se a reclamar. Foi quando o fazendeiro pediu o feixe e anunciou que ele mesmo iria quebrá-lo. Incrédulos, os filhos lhe alcançaram os gravetos e, atônitos, assistiram ao pai que, deitado, foi retirando os gravetos e quebrando-os um a um para depois concluir: vocês são como esse feixe. Enquanto estiverem unidos, sempre poderão contar com o apoio um do outro. Porém, separados, vocês são tão frágeis que cada um pode quebrar esses gravetos. Trata-se apenas de uma fábula, mas como tantas outras que pregam essa mesma moral, a união faz a força. Tem um livro, estou lembrando aqui, tem um livro em Cântico dos Cânticos, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, que diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, né? Quer dizer, quando você pega um cordão e você dobra ele 3 vezes, é difícil você arrebentar. A ideia é essa.
Mas se abrirmos os olhos e observarmos ao nosso redor, diz o texto, podemos perceber que essa é uma das verdades menos questionáveis. Quer dizer, essa fábula, né? Que de fato, mesmo que ela seja uma fábula, mas a história dela se repete dia a dia com exemplos de solidariedade. A outra fábula que parece mostrar o caminho das pedras. Durante a era glacial, a maioria dos animais não resistia à baixa temperatura que se instalara na terra e simplesmente congelava e morria. Foi quando a manada de porcos espinhos percebeu que, para se manterem vivos, seus membros deveriam ficar juntos para conservar a temperatura e a vida. Dessa forma, o calor de um aquecia o corpo do outro, evitando o desperdício térmico, agasalhando-se mutuamente. A solução parecia perfeita, entretanto, um inconveniente veio atrapalhar o plano. Quanto mais juntos ficavam, mais aquecidos se sentiam, muito mais também se feriam com os espinhos uns dos outros. Magoados com as espetadas mútuas, voltaram a separar-se. Separados, começaram a morrer de frio. Foi então que, premidos pela necessidade do convívio por causa do frio, tiveram que aprender a coexistir. Mantiveram a ideia da aglutinação, mas agora respeitando um pequeno espaço entre eles, o suficiente para que seus espinhos não ferissem uns aos outros. O ser humano e os diferentes grupos que criou para viver, como família, cidade, empresa, condomínio, o clube, a igreja, a escola, a sala de aula, a própria sociedade em si, não são diferentes disso. Só conseguimos viver unidos, mas não sabemos muito bem como fazer isso, pois com o tempo nós nos irritamos com os espinhos, as pequenas diferenças um do outro, que naturalmente existem. Conservar o pequeno espaço vital parece ser a solução. Temos que aprender com os porcos espinhos a conviver com a diferença do outro. Lembra-se da história do beija-flor que, ao presenciar um incêndio na floresta, passou a encher o biquinho de água para tentar apagar o fogo? Obviamente, sua boa intenção não valeu de nada e a floresta transformou-se em um amontoado de cinzas. Não podemos deixar de admirar a nobreza daquele passarinho, sua obstinação, sua esperança, mas fica claro que seu esforço só teria surtido efeito se ele tivesse contado com a ajuda dos outros animais. As ações individuais são essenciais, mas na maior parte das vezes é necessário um pouco mais do que isso para que se observem os grandes resultados. Aliar-nos aos outros nos faz mais forte, nos deixa mais perto da vitória. Somos frágeis demais para desdenhar o apoio dos outros e desprezar a força do conjunto. E, caminhando para o final dessa primeira parte, a face de Deus. Olha que texto, né? Que texto. Esse é um texto de um autor desconhecido, mas que você vai ter o crédito do lugar onde eu tirei essa história. A face de Deus. Repare, o primeiro texto nós falamos sobre a necessidade de se ajuntar para sermos mais fortes. Depois nós falamos sobre os problemas e os perigos na convivência que fazem nos separar um do outro. Nós temos que aprender, primeiro temos que ser solidários, entender que um depende do outro, né? O ser humano depende do outro, ninguém é autossuficiente. Lembre-se, autossuficiência é o contrário de solidariedade. Por outro lado, a solidariedade... Então, solidariedade é algo muito importante, não é? Para que a gente aprenda a conviver bem. Olha esse texto, a face de Deus. Havia um pequeno menino que queria se encontrar com Deus. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente. Um dia encheu sua mochila com pastéis e guaraná e saiu para brincar no parque. Quando ele havia andado umas 3 quadras, encontrou um velhinho sentado em um banco da praça olhando os pássaros. O menino sentou-se junto a ele, abriu sua mochila, ia tomar um gole de guaraná quando olhou o velhinho e viu que ele estava com fome e ofereceu-lhe o pastel. O velhinho, muito agradecido, aceitou e sorriu. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de novo, então lhe ofereceu-lhe o guaraná. Mais uma vez o velhinho sorriu para o menino. O menino estava tão feliz, ficaram sentados ali sorrindo, comendo pastel e bebendo guaraná pelo resto da tarde, sem falarem um ao outro.
Quando começou a escurecer, o menino estava cansado e resolveu voltar para casa. Mas antes de sair, ele voltou-se e deu um grande abraço no velhinho. Aí o velhinho deu-lhe o maior sorriso que o menino já havia recebido. Quando o menino entrou em casa, sua mãe, surpresa, perguntou ao ver a felicidade, guarda essa palavra, felicidade estampada em sua face. O que você fez que te deixou tão feliz assim, meu filho? Ele respondeu, passei a tarde com Deus. E acrescentou, você sabe, mamãe, ele tem o mais lindo sorriso que eu já vi. Enquanto isso, o velhinho chegou em casa com mais radiante sorriso na face. E seu filho perguntou, por onde você esteve, papai? Você está tão feliz? E o velhinho respondeu, comi pastéis e tomei guaraná no parque com Deus. Antes que seu filho pudesse dizer algo, ele falou, você sabe que Deus é bem mais jovem do que eu pensava? A face de Deus está em todas as pessoas e as coisas são vistas por nós com os olhos do amor e do coração. Com essa última história, eu não estou querendo ensinar que Deus está, ou Deus, deixa eu refazer minha frase, que Deus pode ser confundido com as pessoas. Não é isso, Deus é um ser criador que existe e é maior do que nós. Deus não é a sua natureza, não é isso que eu estou ensinando, mas essa história é uma história muito, muito bonita e verdadeira. Porque há vários textos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que mostram que quando a gente faz alguma coisa boa para alguém, é como se nós estivéssemos fazendo para Deus. E o nosso amor para com Deus é medido na quantidade de amor que damos ao próximo. Então é interessante essa história, muito interessante essa história. Muito interessante. Ok? Vamos lá para a nossa última aula, gente. Última aula não, perdão. Não pode ser a última aula, gente. É a nossa última parte, da nossa aula. Deixa eu abrir aqui. Eu quero falar com vocês sobre as 6 regras da convivência. Então, o que é convivência? Convivência vem de conviver, viver junto. Convivência é a arte de nós aprendermos a viver junto com o outro, com outra pessoa. E o relacionamento, a proximidade entre pessoas, ou aproxima as pessoas ou afasta pessoas. A história do porco-espinho, por exemplo. Nós precisamos do semelhante para a gente viver, ninguém vive sozinho, né? Por outro lado, a convivência deve seguir uma regra, os limites, porque senão a convivência fica insustentável. Então, olha só, as pessoas compromissadas com a vida mais digna para todos vão discutindo, apresentando propostas para conquistar e construir essa desejada convivência digna e saudável. Uma dessas pessoas, por exemplo, é o educador Bernardo Toro. Ele elaborou uma proposta para que possamos ter uma convivência social boa. Olha a lista que ele preparou, o professor Toro. Primeiro, não agredir o semelhante. Evitar e negar todo tipo de agressão, violência, imposição de miséria aos outros. Contribuir para a aceitação das diferenças e para a promoção dos direitos humanos de todos. Segundo lugar, comunicar-se com as pessoas, saber falar, expressar seus pensamentos e sentimentos, saber ouvir a fala dos outros, quer dizer, aprender a falar, aprender a se expressar, mas também ouvir. A comunicação é uma via de mão dupla e deve ter no diálogo sincero e aberto sua maior garantia. E essa comunicação começa dentro de casa com o pai e a mãe. Interagir com os outros. Interagir é saber que não estamos sós no mundo e que viver bem significa viver bem com outras pessoas. Viver bem, pessoal, não é ter dinheiro, prazer, luxo, bens, coisas de marca de última geração. Viver bem ou ser feliz é aprender a viver bem com a família, viver bem consigo mesmo, viver bem com Deus, viver bem com a escola.
Vamos lá. Primeiro, não agredir o semelhante. Segundo, comunicar-se com as pessoas. Terceiro, interagir com os outros. Quarto, tomar decisões em grupo. Há aquele ditado, né? Várias cabeças pensam melhor que uma, ou a união faz a força, né? Em grupo é possível juntar forças e conseguir melhores resultados em nossas ações. Quinto, cuidar do lugar em que se vive. Querendo ou não, gostando ou não, vivemos no planeta Terra e devemos ter com ele uma relação saudável de cuidado e respeito. Maltratar e descuidar da natureza do lugar onde vivemos é assinar um atestado de burrice, pelo qual poderemos pagar muito caro. Aliás, não só do planeta, deixa eu funilar, cuidar da sala de aula, cuidar do nosso quarto, cuidar da nossa casa, cuidar dos objetos da nossa casa, cuidar do nosso caráter, cuidar do caráter da nossa família, cuidar dos bens da nossa família, isso é muito importante. Mais um, e o último, né? Acho que é o sexto, valorizar o saber social. O que sabemos foi construído ao longo de milhares de anos. Esse conhecimento é guardado e transmitido socialmente de um para o outro. É a base para a criação e construção de novos conhecimentos. Podemos até saber pouco individualmente, mas a humanidade não sabe muito, né? A humanidade sabe muito. Muitas delas podem parecer distantes e às vezes impraticáveis. Transforme as regras ou transforme-as em regras de conduta práticas para a sua vida. Com pequenas atitudes, como dar conta de suas tarefas escolares, conversar abertamente com os pais sobre qualquer assunto, não mentir, falar a verdade com seu pai e sua mãe, assumir os seus erros, ser humilde, você estará certamente contribuindo para estendermos a dignidade a todos os seres humanos, ok? Eu finalizo a aula de hoje. Na aba Atividades, você tem, então, as atividades referentes à aula número 2, solidariedade. Ok, galera? Chegamos ao final da nossa aula. Corre lá, faz as suas atividades, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha aí com os colegas. Eu encerro com 2 palavras rápidas. Primeiro, você tem o meu contato lá no Maestro, pode entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida com relação ao material de aula, não é? As aulas, videoaulas, ou dúvida ao fazer as atividades. Fique à vontade, pode entrar em contato com o professor Marlon, tá bom? Sétimo A e sétimo B, Deus abençoe vocês. Abraço aí a todos, que Deus os abençoe. Viu? Tchau, tchau. Até semana que vem, na nossa próxima videoaula de número 3, onde nós vamos falar de gratidão. Gratidão, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe.